pessoal, hoje eu vou falar sobre razão e proporção. Primeiramente falamos sobre razão. A razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, ou seja, a divisão do primeiro pelo segundo. Por exemplo, qual a razão de 3 para 5? Então, 3 dividido por 5. Então, chama-se razão. Razão de 3 para 5. Onde o 3 é o primeiro, como diz aqui, né? Então, o primeiro ele é o antecedente. É o que vem primeiro. E, logicamente, o que vem depois é o consequente. Então, assim que se trabalha com razão. Por exemplo, qual a razão da medida aqui? Vamos ver aqui um retângulo. Supondo que ele tenha 6 e aqui tenha 12, né? De base. Então, qual a razão da medida do triângulo? A razão da base pela altura. Então, vejam só. Está pedido a razão da base, entre a base e a altura. Então, a razão entre base e altura. Aí você vai dizer o quê? 6 para 12? Não, aqui é a altura para a base. Então, da base para a altura é de 12 para 6. Então, a razão é 2. Então, quer dizer que a base é o dobro da altura. Por isso que a razão é 2. Agora, se eu dissesse, qual a razão da altura pela base? Isso, qual a razão da altura entre a altura e a base? Aí você vai analisar entre altura e base, o primeiro e o segundo, antecedente e consequente. Aí sim, você vai colocar 6 sobre 12. Então a razão vai ser meio, ou seja, a altura é metade da base. Então, prestar atenção ao enunciado do problema, Então, assim, isso que é razão. Por exemplo, razão entre uma idade de uma pessoa e outra. O ano tem 6 anos, o outro tem 12 anos. Então, a ordem que vem, a idade entre João e Maria. Então, o João tem metade da idade de Maria. E assim vai, dependendo do problema. Também usa-se razão na escala. Por exemplo, você pode ver um desenho e aí diz que está na escala de 1 para 100, por exemplo. Então, isso significa o quê? Que é 1 dividido por 100. Então, se um desenho aqui está marcando, se ele tem 1 centímetro, vamos supor aqui, se você marcou aqui 1 centímetro no desenho, isso significa que no real é 100 centímetros. Ou seja, então aqui em cima é no desenho, e embaixo é no real. Então, 1 centímetro no desenho, 100 centímetros no real. Por isso que a escala coloca aqui de 1 para 100. Você pode ver isso muito em mapa. A escala de 1 para tal. Então, primeiro é no desenho e a parte de baixo é no real. Ok? É isso. Então, isso aí é razão. E é claro que existem vários exercícios relacionados à razão. Nós vamos ver, então, agora a respeito de proporção. Vamos apagar o quadro, então. Muito bem, antes de falarmos sobre proporção, vamos ver a respeito desse exercício aqui sobre razão. 2 números. A razão entre eles é 2/3 e a soma é 60. Então, a razão entre eles é 2/3, ou seja, um sobre o outro, x sobre y, é igual a 2/3. E diz também que a soma é 60, ou seja, que o x mais y é igual a 60. Essas são as informações que nós temos. Como nós vamos resolver isso? Então, vejamos só.
sabemos que podemos multiplicar cruzado aqui, que x vezes 3 é igual a 2 vezes y. Então, podemos fazer o seguinte, já que temos assim, podemos, x vezes 3 é igual a y vezes 2. Então, permanecemos o 3 aqui, vou dar x vezes 3. E y vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes y. Podemos colocar o 2 aqui e o y aqui. E esta igualdade continua. Notaram? Então, isso é igual ao quê? Se você somar aqui em cima, x mais y, você pode somar aqui embaixo, 2 mais 3. E você tem, então, aqui, quem é x mais y? 60. E quem é 2 mais 3? 5. E 60 sobre 5, 12. Então, tudo isso aqui é uma igualdade. Então, isso quer dizer que x sobre 2 é igual a 12. Né? Ou seja, x sobre 2 é igual a 12. Então, o x é igual a 24. E o y sobre 3 é igual a 12 também. Então, o y é igual a 3 vezes 12, 36. Viu? Muito rápido, nós achamos os dois valores de x e de y, que fica então 24 sobre 36, que é exatamente 2/3. Ok? Está aí o resultado deste problema. Então vamos agora falar sobre proporção. Bem, aí está a definição de proporção. Proporção é a igualdade de duas razões. Ou seja, se você tem 3 dividido por 4 é igual a 6 dividido por 8. Não é verdade? Exatamente. Então, a mesma coisa se dissesse assim, 3/4 é igual a 6/8. Né? Então, isto é uma proporção. Isso aqui é proporcional a isso. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8. Então, como chamamos isso aqui de meios? Então, aqui estão os meios e aqui estão os extremos. Então, o que é uma proporção? É uma igualdade justamente do produto dos meios, né, com os extremos. Se você multiplicar 3 vezes 8, né, ou seja, vai ser igual a 4 vezes 6. Então, o produto dos meios, né, que no caso aqui 4 e 6, é igual ao produto dos extremos 3 e 8. Né? Isso é uma proporção. Ok? Então, vamos ver então aqui na prática como isso se dá. Vamos dividir 60 em partes proporcionais a 5 e 7. Como fazer isso? Nós temos então duas quantias, né? Duas partes, que é x e y. Então, x mais y é igual a 60. E elas são proporcionais a 5 e 7. Ou seja, x sobre 5 é igual, né, a y sobre 7. Okay? Então, isso aqui dá um sistema. Né? Vai dar um pouquinho de trabalho para resolver todo esse sistema. Mas vamos na prática aqui fazer de uma maneira mais rápida. Né? Vamos fazer o seguinte, isso aqui é igual a x mais y sobre 12, que é 5 mais 7. Né? Então, 60 sobre 12 é igual a 5. Tudo isso aqui é igual. Então, x sobre 5 é igual a 5. Então, x é igual a 25. E o y sobre
7 é igual a 5 também. Então, o y é igual a 35. Rapidamente nós achamos x e y sem precisar fazer o uso do sistema. Ok? Uma maneira bem mais prática de fazer aqui a resolução de proporções. Espero que você tenha aprendido aí, né? E você pode usar isso aqui para outras questões. Por exemplo, se fosse um prêmio de 60 mil para 2 amigos que investiram, né, na loteria, um pagou 5, outro pagou 7. E aí, como dividir o prêmio entre eles dois se o prêmio fosse 60 mil? 25 mil para um, 35 mil para outro. Ok? É isso aí. Então, se você gostou, dê um like aí. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo.